Mas na poesia que nós vamos estudar hoje, nós vamos observar um outro remédio. Um remédio que vai de encontro com os desejos do nosso coração. Todos nós, em algum nível, temos o desejo de ter coisas, de consumir coisas melhores. Se você, por um acaso, usa qualquer aplicativo de mídia social, você tem a tentação de sentir inveja porque alguém tem o que você não tem, vai para um lugar onde você não foi, faz uma coisa que você gostaria de fazer ou come em um restaurante que você só conhece de nome. No fundo, quando nós olhamos para as mídias sociais, nós olhamos para a vida perfeita dos outros, repleta de coisas e viagens, e nós falamos, é isso que eu quero para a minha vida. E eu vou trabalhar como um camelo para conseguir chegar lá, porque quando eu chegar lá, eu vou ser feliz como essa pessoa que bota essa foto no Instagram. Nesses 30 segundos que ele tirou essa foto e ficou super feliz, eu super acredito que esse é o sentido da minha vida. Porque durante aqueles 30 segundos que demorou, porque você sabe que quando você coloca uma foto no Instagram, nunca é a primeira que você tira. Você tira algumas, e aí você põe filtro, 30 segundos, deu para entender? Você vai gastar, aquilo lá é para você uma meta de vida. E você fala assim, é isso que eu quero. Eu quero ter o que eu não tenho, eu quero fazer o que eu não fiz, eu quero comer o que eu não comi. E nós nos colocamos numa situação que é muito parecida com aquela que nós olhamos na criança, ou nas crianças, e nós falamos, tadinha, coitadinha. Se você tem filhos, ou se você tem sobrinhos, ou se você trabalha com crianças em uma escola como um professor de educação física, você sabe que as crianças querem o do coleguinha. É sempre assim. O que ela tem nunca é bom. Em casa tem 2 crianças. E se eles não estão insatisfeitos com o que está na mão deles naquele momento, ele está insatisfeito porque o outro tem aquilo que ele quer naquele momento. Você oferece um passeio e você vai fazer uma coisa legal, mas se fosse aquele outro passeio que era muito mais legal, eu sempre quis ir no zoológico, que coisa. E aquilo que nós olhamos nas crianças e temos pena é exatamente o que nós fazemos com o nosso coração. Quando nós olhamos para fora e queremos aquilo que é do outro. É exatamente a mesma coisa. É que nós não estamos mais brigando por carrinhos, bonecas e controles de videogame. Nós queremos casa, coisas da casa, coisas para pôr nas coisas da casa. Carro, viagem, comida, nós invejamos. E nós invejamos porque nós não somos satisfeitos com o que nós temos. Nós não nos contentamos em ter aquilo que o Senhor nos dá. E na poesia que nós vamos estudar hoje, ela está lá no Salmo 63. Nós vamos encontrar o salmista passando por uma situação difícil. E nessa situação difícil, o salmista vai nos ensinar o que significa estar satisfeito em Deus. O que significa estar satisfeito ou ter um contentamento marcado por Deus. E o princípio ativo desse contentamento é a palavrinha hebraica sabá, que significa satisfazer, ter o suficiente, estar cheio, satisfeito, pleno, em completude e perfeição. E, eventualmente, a raiz desse verbo, ela é usada para descrever o descanso. É muito interessante que a palavrinha que o poeta resolve usar nessa poesia para descrever a satisfação, ela descreve um estado de espírito de estar satisfeito com o que tem. E se você olhar o quinto verso desse poema, ele diz o seguinte: tu me satisfazes mais que rico banquete. É essa satisfação que ele encontra em Deus. Mais do que aquele restaurante bonito que ele olha no Instagram, mais do que aquela sobremesa incrementada que ele encontrou no Instagram, ele viu uma satisfação em Deus que era maior que o desejo de inveja que ele tinha em ter coisas que ele não pode. E é muito interessante que quando você olha para o contexto desse poema, quando o poeta escreve a respeito dessa satisfação, ele está passando por um momento de conflito nacional. O poeta que escreve, muito provavelmente aqui, era o rei de Israel.
E como rei em Israel, ele estava sendo perseguido por um traidor, que no caso era o seu filho. Davi estava sendo perseguido por Absalão. E ele tem que fugir do seu filho, que se levanta como um rebelde para atacar o reino e destruir os planos do seu pai. E nesse ambiente de guerra, literalmente guerra, ele foge para o deserto e experimenta um ambiente de profunda solidão. Ele está sozinho, sem ninguém. Ele está sendo perseguido, sua vida está em risco. E ele experimenta uma completa privação de recursos. E se você prestar atenção na sua poesia, ele vai usar elementos dos mais básicos para descrever o sentimento que ele tem a respeito de Deus. E no deserto, o que ele tinha era sede. No deserto ele tinha fome. No deserto ele não conseguia dormir. E água, comida e sono viram para o poeta nesse momento. Ele transforma o seu sentimento de dor, ele transforma isso em aprendizado. E é esse aprendizado que nós vamos olhar aqui. Porque ele não só apresenta o contentamento, mas ele dá características desse contentamento. No versículo 5 ele diz o seguinte: tu me satisfazes mais do que rico banquete. Ele sabe que, em última análise, a origem do seu contentamento, da sua satisfação, não se encontra em nada que ele possa ter, até porque naquele momento ele não tinha nada. Naquele momento não tinha mais nada. Todo o glamour do palácio tinha ficado para trás. A cama aconchegante ficou para trás. As bebidas feitas para o rei ficaram para trás. A comida preparada em especial para o rei já não é mais para ele. Isso já não pertence mais a ele. Ele está sozinho no deserto. E quando ele está sozinho no deserto, ele finalmente tem a condição de se avaliar. E ele olha, tudo o que eu tinha era muito legal, tudo era muito bom. Mas foi no deserto que eu aprendi, privado de recursos, que eu finalmente entendi que a minha satisfação só acontece quando eu estou centrado em Deus. É somente em Deus que eu encontro contentamento, que eu encontro satisfação. É finalmente no momento de dor e sofrimento que ele finalmente chega à conclusão de que quando ele está focado em Deus, ele encontra o seu contentamento em Deus. Porque Deus se permite ser a última coisa nas nossas vidas, para que a gente aprenda que é nele que nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos, nós encontramos em Deus. E ele sabe disso. Pelo menos ele aprende isso nesse momento. A origem da sua satisfação está em Deus. E esse Deus o satisfaz mais que um rico banquete. Talvez você não tenha essa tentação. Mas foto de comida no Instagram mexe comigo. Você já viu aqueles pratos de comida? Polvo à compostela. Eu nunca comi essas coisas. Você olha aquilo e fala, nossa, que delícia. Um dia eu vou comer isso aqui. Eu tenho inveja dessas coisas. E por isso que a metáfora da comida fala muito comigo aqui. Ele diz que Deus o satisfaz mais que um rico banquete. Eu gosto tanto de comer que eu paro de comer para poder comer. Você tem essa luta? Fala assim, não, eu vou cortar o arroz para poder comer o brigadeiro. Você passa por isso? Eu tenho a impressão que eu só vou estar satisfeito depois de uma lata de leite condensado transformada em brigadeiro no meio da tarde. E para conseguir comer o brigadeiro no meio da tarde, eu corto o pão, porque faz todo sentido, é a mesma carga calórica, não é verdade? Mas é muito interessante que o salmista, privado dos banquetes reais, privado dos bons restaurantes, dos bons chefes que o serviam, ele fala, agora eu entendi. Em Deus eu encontro mais satisfação do que eu encontro naquelas comidas. Em Deus eu encontro mais satisfação do que eu encontro nos melhores chefes do nosso país, da nossa nação, que me servem diariamente com tudo o que eu quero. E por mais prazeroso que isso seja,
não é tão bom quanto Deus. Não me satisfaz com a satisfação que eu só encontro em Deus. Ele diz ainda, não somente a origem ele encontra em Deus, mas o resultado do contentamento é alegria. Ele diz, com cânticos de alegria eu te louvarei. Quando nós experimentamos o contentamento, e no caso aqui, separado de tudo e sem nada, quando finalmente ele entende o contentamento, o resultado desse contentamento em Deus produz alegria e não tristeza. Ele não está triste que ele já não come mais os banofes reais, ele não está triste que ele já não vai nos melhores, ele não tem tristeza, ele tem alegria, porque finalmente ele entendeu que a satisfação de verdade para as inquietudes da nossa alma, elas se encontram em Deus somente. E o resultado desse contentamento é o quê? É alegria e louvor. Alegria e louvor. O contentamento em Deus. Quando o contentamento é colocado em Deus, ele produz alegria e adoração. Alegria e adoração. E de um modo muito interessante, eu acho que o autor nos ensina que quando nós estamos insatisfeitos, nós encontramos tristeza e idolatria nas nossas vidas. E esse é um ponto muito interessante, talvez um contraponto muito interessante àquilo que ele ensina. Porque se em Deus nós encontramos a alegria e a adoração, na insatisfação, nós experimentamos a tristeza e a idolatria. Quando nós queremos encontrar a satisfação em alguma outra coisa que não seja o nosso Deus, nós substituímos o lugar de lealdade exclusiva, nós substituímos o lugar de adoração exclusiva desse Deus por algo que não é Ele. Nós queremos encontrar nesse algo aquilo que somente Deus pode nos dar, e o nome disso é idolatria. O nome disso é idolatria. Nós queremos que a nossa carreira, o nosso trabalho, o nosso sucesso, a nossa casa, o nosso carro, seja a nossa satisfação. E nós vivemos eternamente tristes e insatisfeitos. Você já percebeu que as pessoas que se dedicam a ganhar coisas, construir palácios e vidas cercadas de luxo, são pessoas que muitas vezes são pessoas tristes? Que aquelas pessoas que nós olhamos na capa da revista ou no Instagram são pessoas profundamente tristes. E a razão disso é porque não existe contentamento na vida dessas pessoas. Ela não consegue se sentir satisfeita. Quem tem dinheiro sempre quer mais dinheiro e vive atrás de mais dinheiro, e essa luta nunca acaba. Nunca acaba. E o resultado disso é o quê? Tristeza. O resultado disso é o quê? É idolatria. Eu busco em coisas aquilo que somente Deus pode me dar. Isso é tão claramente evidente que não só o poeta aqui percebeu, como os antigos já tinham matado essa charada há muito tempo atrás. Se você conhece alguma coisa sobre mitologia grega, você provavelmente já ouviu a história de Prometeu. Se você não conhece nada de mitologia grega, mas já jogou God of War, você conhece a história de Prometeu. A história de Prometeu é muito interessante. Pelo menos como nos conta Ésquilo, Prometeu era um dos participantes do panteão. Estava debaixo da autoridade de Zeus. E ele entendia que os deuses eles eram arbitrários e ruins. E quando eles criaram a humanidade, eles estabeleceram a humanidade um grupo de povo que tinha a clara percepção do dia da sua morte. Eles sabiam exatamente quando eles iam morrer. E porque eles sabiam exatamente que a morte não era simplesmente uma possibilidade, mas uma data no calendário, eles não se inspiravam a fazer nada. E os deuses caprichosos como eram, mantinham toda a tecnologia disponível no universo para eles. E qual era a tecnologia do universo naqueles dias? O fogo. Porque com o fogo você transforma tudo. Você forja armas, você faz cerâmica. Tudo quanto é tipo de cultura aparece na história da humanidade a partir do fogo. Se revoltando contra Zeus, então, Prometeu faz algo muito interessante. Ele rouba o fogo da divindade e oferece para os humanos. E ele tira dos seres humanos a capacidade de saber que um dia eles vão morrer
e coloca nos seres humanos um desejo de conquistar coisas que eles não vão alcançar. E pensando nesse mito, Eugene Peterson disse o seguinte: Prometeus colocou a humanidade no ponto de partida de um caminho que ela continua a seguir até hoje, despercebida dos seus limites, estabelecendo alvos irreais frente às condições humanas e dominando a tecnologia que pode alterar as condições que vive. Não temos que suportar a vida como é. Tudo pode ser melhorado. Que perfeita descrição dos nossos dias, não é verdade? Nós não precisamos aceitar como é. Nós podemos melhorar tudo. O carro que eu tenho não é bom, eu posso melhorar. Eu vou estabelecer alvos irreais e eu vou correr atrás disso. Eu vou colocar em mim mesmo uma cenoura e vou correr atrás de sonhos que eu não sei onde vão me levar. É isso que a falta de contentamento produz. Insatisfação constante. E a insatisfação constante produz tristeza. A insatisfação constante produz idolatria, porque nós vamos correr atrás do vento, tentando encontrar sentido para a nossa vida. Porque a gente realmente acredita que lá no fundo, lá na frente, algum dia, tudo vai fazer sentido. E esse lá na frente está sempre para frente e se torna um horizonte da vida. Você vê e nunca chega, você vê e nunca alcança. Insatisfação é isso. Não estar contente com o que tem é isso. É isso que o salmista está nos ensinando. É isso que os gregos já tinham percebido. É isso que nós vemos por todos os lados. Mas de onde vem o contentamento, então? Se o nosso alvo é evitar esse mal, qual é a resposta para isso? Onde é que nós vamos encontrar, então, contentamento? E o salmista explica que o contentamento ele vem de uma experiência genuína com Deus. É a partir de uma experiência verdadeira com Deus que nós entendemos que Ele é tudo o que nós precisamos e que nós não precisamos de mais nada e que quando nós temos Deus, nós temos tudo. E ele diz o seguinte: no ambiente do deserto onde ele estava, nesta terra seca, exausta e sem água, ele está em um lugar sozinho, sem água, ele está privado do básico para a vida. Naquele momento ele diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco de todo o meu coração. É uma experiência pessoal, mas é uma experiência genuína. Você é o meu Deus e eu busco, eu me dedico. A cenoura que está na minha frente não é nada mais do que o Senhor. Eu quero buscar o Senhor. E diferente daquele horizonte irreal, que as pessoas estão seguindo, procurando coisas que nunca alcançam, Deus, Ele se permite estar presente nos nossos momentos de dores. Ele se permite estar conosco. E Ele diz: eu te busco de todo o meu coração. E para tentar explicar o que essa busca significa, ele adiciona: a minha alma tem sede de ti. Água. Nessa terra sem água, no deserto onde eu estou privado de coisas, onde eu estou privado do básico, estou privado da comida, estou privado da água. Esse é o desejo que ele tem por Deus. Se você é como eu e tem muita sede, você sabe o que significa ansiar por água, ter sede. É esse o sentimento que o poeta tem por Deus. Da mesma forma que o nosso corpo pede, clama por água em um momento de privação, esse era o sentimento da sua alma para com Deus. Essa era a vontade que ele tinha para encontrar em Deus satisfação. Mas ela não era somente pessoal, ela era também comunitária. Lá, isolado no deserto, a sua memória então o lembra de todas as experiências que ele tinha, não quando estava no palácio, mas quando ele estava no templo. E lá no templo ele lembra de ter visto o Senhor. Eu te vi em teu santuário. E a experiência do santuário era uma experiência de comunidade, era uma experiência de estar com o povo. E a experiência que ele tem lá é tão marcante que ele diz: eu te vi.
Ele não diz, eu ouvi, eu li o teu texto. Ele não diz, alguém me contou alguma coisa. Mas a sua experiência no templo era tão forte que ele transforma a sua percepção da pessoa de Deus em um momento sensorial do qual ele diz, eu vi você lá, eu te vi. A sua experiência com Deus no culto comunitário foi tão forte que ele não diz, eu experimentei, eu ouvi, eu vi o Senhor. E ele completa ainda, eu contemplei o teu poder e a tua glória. Por onde quer que ele olhasse, ele via o poder e a glória de Deus. No momento de privação sozinho, a sua memória o refresca das suas experiências pessoais com o Senhor, que foram marcantes, lapidaram sua história e fizeram com que aquele homem se lembrasse do que realmente importa. Quantos de nós tivemos o privilégio de, no momento da nossa celebração comunitária, sermos marcados por aquilo que Deus fala ao nosso coração, por aquilo que Deus toca nas nossas vidas, por aquilo que Deus faz em nós enquanto nós estamos aqui como comunidade? Uma das coisas que nos faz voltar todos os domingos para nos reunir é porque nós acreditamos que o Senhor fala conosco aqui de um modo que Ele não fala em outro lugar. Que nós experimentamos algo aqui diferente que nós não vemos em um outro lugar. Que existe uma beleza aqui que nós não vemos em outro lugar. E o John Piper faz uma analogia muito bonita quando ele fala desse ambiente comunitário. Ele diz o seguinte: existe muita beleza em um solo virtuoso de um violino, fazendo uma referência à devoção pessoal de um indivíduo. Mas ele fala, existe um outro tipo de beleza, muito maior do que essa, quando você vê toda a orquestra. O nosso vizinho é músico. Ele toca lindas peças na sua flauta, transversal, e no seu saxofone. Quando ele toca, eu escuto beleza, mas falta alguma coisa. Um dia eu encontrei no elevador. Eu perguntei, é você que toca? Ele falou, sim. Eu falei, onde? Ele falou, em um lugar que eu não lembro. E eu falei, você tem uma banda? Ele falou, com certeza. Ah, como eu queria ouvir aquela flauta tocada com toda a banda. Porque existe uma beleza diferente entre o solo virtuoso e toda a orquestra. Em toda a nossa semana, é no domingo onde nós ouvimos a orquestra, onde nós experimentamos a beleza de Deus de um jeito que nós só experimentamos em comunidade, juntos. E o salmista, no seu dia de dor e sofrimento lá no deserto, ele sente falta de estar junto com a comunidade. Lá onde ele experimenta o Senhor de um jeito diferente, de um modo que não tem em nenhum outro lugar. Mas além de ser pessoal, do seu desejo ser individual, dela ser manifesta também na comunidade, existe uma relação. Ele diz o seguinte, o teu amor é melhor que a própria vida. Observe o nível de privação desse cara nesse momento. Nesse momento da vida dele, o poeta está dizendo o seguinte, experimentar aqui o teu amor é melhor do que viver. Por um momento ele está considerando que talvez ele não sobreviva ao deserto, talvez ele não consiga sair do ambiente de privação. Ele está sentindo falta de água, ele está sentindo falta de comida, ele está sentindo falta de sono. Ele sabe que a situação é difícil e pesada. E naquele momento ele diz, o teu amor é melhor do que ficar vivo. Ele encontrou em Deus, nessa busca por Deus, algo que ele não tinha visto em nenhum outro lugar, de nenhuma outra forma. E ele diz, o teu amor é melhor do que a própria vida. Com os meus lábios eu te louvarei. A minha resposta nesse momento de dor é, eu volto os meus olhos para o Senhor e eu louvo o Senhor por quem o Senhor é, porque eu estou satisfeito onde eu estou e com o Senhor eu tenho tudo o que eu preciso. Ele se volta a adorar.
Ele se volta a adorar no modo em como ele vai viver. Ele diz, sim, eu te louvarei enquanto eu viver. Ele tem medo que a experiência do deserto seja pesada demais e que talvez ele não consiga sobreviver a essa experiência. E que se por um acaso a vida dele for ceifada naquele ambiente, ele diz, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver vivo, eu vou adorar. E ele diz, em oração, eu levantarei as minhas mãos. E agora ele lembra de novo do ambiente de culto. E ele se coloca com mãos erguidas para orar. O contentamento que o poeta nos ensina nasce dessa experiência. Quando nós desejamos Deus desse modo, como nós queremos estar com Deus, da mesma forma que nós ansiamos por água. Esse nível de necessidade básica era um nível de necessidade que o salmista tinha, e ele sabia que a sua sede por Deus, se saciada, era suficiente, mesmo que ele estava no deserto, mesmo que ele estava fugindo, mesmo que ele estava sozinho, mesmo que ele estava privado do básico. Ele entendeu que a sua necessidade espiritual com Deus era a sua necessidade básica de verdade. E porque ele está contente com aquilo, satisfeito com aquilo, ele diz ainda mais, dá mais um detalhe a respeito desse contentamento. Ele diz que esse contentamento ele se manifesta em dependência genuína de Deus. E lá no deserto, a sua rotina, ela é marcada pela memória da presença de Deus. Ele diz, quando eu me deito, eu me lembro de ti. Agora lá no deserto, não nas camas do palácio, nos travesseiros afofados do reino. Ele está agora no deserto, sozinho. Ele tem que dormir. E quando ele se deita, a sua mente se volta novamente para o Senhor. Ele tem uma rotina de vida que é marcada pela presença de Deus. Antes de dormir, o coração dele não vai para aquilo que ele não tem no palácio, não vai para aquilo que lhe falta do palácio, não vai para as saudades das coisas que ele tinha naquele ambiente. Ele não vai para as mídias sociais para tentar descobrir o que as outras pessoas estão fazendo. Ele não vai para nenhum outro lugar senão a sua memória se volta para o Senhor. E quando ele acorda, ele diz, eu medito a teu respeito quando eu acordo. Antes de dormir, focado no Senhor. Quando ele acorda, ele está focado no Senhor. Ele se coloca como completamente dependente de Deus, a tal ponto que o começo e o fim do seu ciclo de vida é marcado por uma busca pelo Senhor. E ele então reconhece, o Senhor é o meu auxílio e à sombra das tuas asas eu canto de alegria. Porque o contentamento produz louvor, o contentamento produz alegria. E agora ele descansa, a minha alma se apega a ti, tua forte mão direita me sustenta. A figura da mão direita no mundo antigo era a mão de poder. A marca do poder geralmente vinha à mão direita do rei. Ele tinha um cetro, ele tinha uma manifestação do seu poder e a mão direita era uma referência dessa força. E ele diz o seguinte, a tua forte mão direita. Ou seja, com o teu poder, o Senhor vai me sustentar. Eu estou no deserto. Estou longe do templo, estou afastado da comunhão, mas é aqui que o Senhor vai me sustentar. O teu poder é suficiente para me sustentar. Em ti eu encontro tudo o que eu preciso. A minha alma então vai se descansar no Senhor. Eu sei que se nós formos muito honestos, nós vamos perceber que o momento de dor do poeta é muito maior do que aquele que nós vivemos aqui. O momento dele é de completa privação e nós não estamos passando por completas privações. Nós podemos sonhar com coisas que nós temos e invejar aquilo que nós gostaríamos de ter, mas nós não estamos passando por privação de água, por privação de comida, por privação de sono. A maioria de nós não vive nesse momento esse nível de dor.
E aqui é que está o grande desafio. Como é que nós vamos experimentar esse tipo de satisfação quando as coisas estão aparentemente tranquilas? Sim, você tem suas metas, o seu trabalho, a sua correria, a sua rotina. Sim, você tem seus afazeres do dia. Mas nós não estamos vivendo deserto nesse nível. Será que o Senhor vai precisar intervir na nossa vida para que a gente lembre que Ele é tudo o que nós precisamos? Será que o Senhor vai precisar tocar no nosso trabalho para que a gente lembre de que Ele é mais importante que o nosso trabalho e que nossa verdadeira satisfação não está no nosso trabalho, mas está nele? Será que o Senhor vai ter que mexer com os nossos ganhos, com as nossas coisas, com as nossas metas irreais, com os nossos sonhos absurdos de ter, consumir, viajar? Ou será que nós vamos aprender a confiar no Senhor hoje, quando o deserto é somente uma metáfora? Porque talvez alguém possa dizer que passa por um terrível deserto hoje, mas para nós esse deserto é muito mais metafórico do que real, como era do poeta. A vida não é fácil, eu sei. A vida não está fácil para ninguém. O ganha-pão está cada dia mais suado, está cada dia mais apertado. Mas nós não precisamos esperar perder tudo para lembrar que tudo o que nós precisamos nós encontramos em Deus. Porque quando nós colocamos Deus no seu devido lugar, como Senhor sobre todas as coisas, poderoso, protetor, presente, todas as outras atividades da nossa vida, por mais importantes que sejam, não são mais importantes do que a nossa resposta para Ele. E a nossa vida com Ele. Porque se nós procurarmos satisfação e contentamento em qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa que não o nosso Deus, nós vamos encontrar insatisfação, tristeza e idolatria. E é por isso que nós precisamos ser lembrados com clara intensidade de que é no Senhor que nós seremos plenamente satisfeitos daquilo que realmente importa e com aquilo que realmente importa, porque nós estamos com Ele. É essa experiência pessoal com Deus, de desejar o Senhor como nós desejamos a água. É essa dependência que nós temos genuína em Deus, de que é Ele quem cuida, de que é Ele quem sustenta e de que Ele vai dar o suficiente para eu enfrentar qualquer que seja a situação. É nessa atitude que nós vamos experimentar contentamento de verdade. Contentamento de verdade. Mas isso não significa que nós vamos ir para o deserto e que nós vamos ficar parados fazendo fotossíntese no sol. Depender de Deus não significa se isolar em um canto e não fazer nada. Experimentar a Deus não é algo que acontece lá no convento, quando nós nos trancamos no mosteiro ou quando nós nos retiramos para o deserto. A experiência com Deus é para a vida, é para agora. A dependência de Deus é para já, é nesse momento. Nós não precisamos experimentar dor e sofrimento para depender do Senhor. Mas o que eu acho muito interessante é que o Salmo termina de um modo muito real. Ele é muito realista. O salmista encontra a sua dependência no Senhor. Ele encontra o seu contentamento no Senhor, porque ele experimenta o Senhor. Mas ele ainda tem as suas responsabilidades. Ele não abre mão das suas responsabilidades. E ele tem que fazer um enfrentamento da realidade com Deus. E ele tem responsabilidades. Olha só o que o versículo 9 diz. Porém, aqueles que tramam me destruir descerão às profundezas da terra. Opa! Ele está no deserto, fragilizado, mas ele tem responsabilidades. Como rei, é função do rei defender o reino. Ele vai ter que se impor. Ele vai ter que colocar o seu
seu exército para conter aquela rebelião. Ele não pode permitir que aquilo aconteça. Ele é o rei. A segurança do reino depende do cumprimento das suas responsabilidades. E ele diz, porque eu tenho uma responsabilidade, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E ele diz, eu vou ter que enfrentar essa rebelião de modo muito duro. E ele diz ainda, morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. Olha só que palavras fortes o rei tem aqui. Eles vão ser mortos por sua rebelião. E eles vão servir de comida para os chacais. Os seus corpos não serão enterrados. Aves de rapina comerão. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele tem uma responsabilidade de proteger o reino. E ele vai fazer aquilo que, como um rei responsável, ele deve fazer. Ele vai ter que se levantar contra a rebelião. Aquele propulsor do seu deserto colocou-o em conflito com suas responsabilidades reais. E ele está dizendo, eu vou ter que voltar. E eu vou ter que cumprir as minhas responsabilidades. E ele vai ver a restauração do reino. Ele diz, o rei se alegrará em Deus, e todos os que juravam falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Ele continua rei, e ele sabe disso. Ele sabe que, por pior que seja, por mais difícil que seja, ele tem responsabilidades a cumprir. E eu acho que esse é um excelente paralelo para a nossa vida. Sim, nós temos responsabilidade, nós temos afazeres aí fora que estão tomando o lugar do nosso coração. Sim, nós estamos invejando coisas, nós estamos sendo marcados por um ambiente que quer que a gente viva correndo atrás da cenoura. Mas não dá para viver sem trabalhar, dá? Não dá. Dá para viver sem bater as metas e ser um bom funcionário? Só se você quiser viver como um desempregado. Você tem responsabilidades. E você não vai deixar de cumprir as suas responsabilidades. Você vai precisar enfrentar a realidade com Deus. Mas nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Porque o verdadeiro contentamento vai acontecer quando nós aprendemos a experimentar a Deus, a depender de Deus, enquanto nós enfrentamos as nossas responsabilidades. O poeta tinha as dele. Ele tinha que voltar, ele tinha que lutar, ele tinha que controlar a rebelião. Nós temos que trabalhar. Nós temos que nos empenhar com zelo e realizar coisas com excelência. Mas nós não vamos fazer disso a nossa vida. Essa não é a nossa cenoura. Esse não é o nosso sonho. E se o Senhor colocar na nossa frente uma situação de deserto, nós vamos experimentá-lo nesse processo, nós vamos depender dele nesse processo e nós vamos estar contentes e satisfeitos com o que nós temos. Nós não vamos procurar trabalhar mais e mais só para ter, comprar e viajar. Essa não é a nossa vida, porque isso não é contentamento, porque isso não é satisfação. Mas por um outro lado, nós não vamos deixar de fazer com excelência o que a gente tem que fazer. Nós não vamos deixar de cumprir as nossas responsabilidades. Nós não vamos deixar de enfrentar a realidade. A gente só não quer que coisas sejam deuses na nossa vida. Porque o dia que a nossa carreira, as nossas coisas, as nossas comidas e as nossas viagens ocuparem o lugar de Deus na nossa vida, nós vamos viver insatisfeitos. Por isso a mensagem desse salmo é muito realista. O contentamento, ele só acontece em Deus. E ele é baseado em uma experiência genuína com Deus, que é manifesta em uma dependência genuína de Deus. Mas ele resulta em um enfrentamento da realidade com Deus. Nós não vamos abrir mão das nossas responsabilidades. Nós não vamos deixar de fazer bem o que nós temos que fazer. Mas nós não vamos fazer com que essas coisas sejam deuses na nossa vida.
Porque essa é a rota da insatisfação e da tristeza. O nosso contentamento está em Deus. Eu estou satisfeito com o que Ele me dá. Eu estou contente com o que eu tenho, mesmo que seja deserto, sem água, sem comida e sem dormir. Vamos orar?